Veja no Estúdio Campo Real de hoje como foi a terceira semana de administração. Na entrevista, entenda um pouco mais sobre o ato médico. Cultura, Projeto Arte em Campo. Sejam todos bem-vindos. Com grande satisfação que acolhemos os acadêmicos e professores da Faculdade Campo Real, bem como nossos convidados, para a terceira semana de administração e segunda mostra empresarial. Entre os dias 6 e 8 de agosto, o curso de administração promoveu a terceira semana de administração e a segunda mostra empresarial. A ideia é trazer aqui algumas características e relevâncias do fenômeno ou da disciplina da negociação, principalmente da negociação internacional. Nós pegamos as organizações não governamentais, em especial o Passe Livre. Ela é uma organização ligada aos grupos de extrema esquerda e que inclusive apoiam o governo. Com o tema As múltiplas atividades do administrador, os eventos buscaram desvendar algumas áreas da atuação do administrador, capacitando para exercer suas funções de maneira eficaz, utilizando todas as ferramentas que desenvolverá ao longo da sua graduação e prática empresarial. Com esse objetivo, aconteceram a arena de debates, palestras e minicursos. Além dos alunos de administração, participaram também alunos de outros cursos da Faculdade Campo Real. Mas a pergunta que não quer calar e faz com que os alunos procurem sempre aperfeiçoamento é: qual é o perfil do profissional? O que as empresas estão procurando? O que o mercado quer? Recentemente, nós temos acompanhado inúmeras manifestações por todo o Brasil e também em Guarapuava, que trazem à tona alguns temas que fazem todos nós cidadãos prestarmos um pouco mais de atenção ao nosso processo legislativo e aos temas que são discutidos por nossos deputados e senadores. Um desses temas, que não é um tema recente, que já vem sendo discutido há mais tempo, mas que agora nas manifestações voltou a ser tratado, é a questão do ato médico. O ato médico é um tema tratado no projeto de lei número 26802 e que diz respeito a vários profissionais da área da saúde. Por isso, hoje nós vamos conversar com algumas das nossas professoras dos cursos da área da saúde, professora Selma Assunção Dias, coordenadora do curso de enfermagem, professora Fernanda Vieiro Dias, que é professora nos cursos de biomedicina, de nutrição e também coordenadora do curso de biomedicina, e ainda a professora Ângela da Silva, que é também professora no curso de psicologia, também no curso de nutrição e coordena a clínica escola da Faculdade Campo Real. Então, desde já agradeço às professoras e vamos ao nosso assunto. Então, gostaria que a professora Ângela nos contasse um pouco do que trata esse projeto de lei. Bom, o 268-2002, que é o projeto mais conhecido como Ato Médico, ele já está há 11 anos em tramitação. Então, eu ouço falar do ato médico desde antes de eu entrar na faculdade, mas de uma forma mais aprofundada a partir do momento em que eu entrei na faculdade. E desde então, todas as profissões da área da saúde, os conselhos reguladores, eles têm se manifestado. E por quê? A gente poderia pensar que não deveríamos nos preocupar com um projeto que trata da regulamentação da medicina. Esse é o objetivo do ato médico. Regulamentar os procedimentos, regulamentar as técnicas, regulamentar as atribuições do médico. Mas, à medida que esse projeto se estruturou, ele acabou tocando as profissões, as demais profissões na área da saúde. Na verdade, o ato médico, ele influencia 11 profissões da área da saúde em seu texto. Então, é por causa disso que todas as profissões, desde 2002, vêm se posicionando contrariamente não à regulamentação, mas a alguns trechos do texto da lei. Certo. Então, apesar do nome ato médico, ele não vem atingir só os médicos, só os profissionais da área da medicina, mas inúmeros outros da área da saúde. Então, gostaria de saber da professora Fernanda de que maneira esse projeto de lei pode influenciar
o exercício da biomedicina? Bom, a biomedicina ela apresenta 35 áreas de habilitação, né? E com esse projeto de lei, diretamente iria afetar os profissionais habilitados na área de acupuntura, biomedicina estética e também referente à área da anatomopatologia. Lembrando que 80% dos profissionais biomédicos atuam nos laboratórios de análises clínicas, né? E é o forte assim das universidades também para habilitar os profissionais nessa área. Além disso, esse projeto de lei prevê a questão que os cargos de chefia também seriam exercidos pelos profissionais médicos. E isso também teria uma relação direta na questão do biomédico, que muitas dessas clínicas de análises clínicas, laboratórios de análises clínicas, são chefiados por biomédicos, né, onde eles são proprietários, funcionários, e essas seriam as áreas onde teria, então, maior repercussão, exatamente. Certo. Então, o que a gente percebe é que esse projeto de lei ele vem restringir um pouco a atuação de outros profissionais da área da saúde. Nesse caso, talvez a questão dos exames, de algum procedimento mais invasivo, que só poderá ser feito por um médico ou determinado por um médico, é isso? Exatamente. E, assim, é um assunto bem polêmico, né? Então, o que o Conselho Federal de Biomedicina, junto com os seus conselhos regionais, né, vem se manifestando, é a questão que não é que são contra ao ato médico, e sim a forma com que, em alguns trechos, vem sendo colocados, né, que isso acaba deixando como se fosse uma hierarquia e prejudicando diretamente esses profissionais da área da saúde, que tem também um foco tão importante multidisciplinar, que é o que, né, deveria acontecer. Uhum. E a gente observa num momento em que no Brasil também se discute a falta de médicos, né, em todo o país, e isso se acentua mais em determinadas regiões. Se nós relacionarmos os dois temas, então a falta de médico e uma lei que pode vir a exigir a presença do médico, talvez isso venha trazer maiores problemas ainda à área da saúde, que já é bastante fragilizada no nosso país, né? Com certeza, e aí agora diretamente também afeta a questão dos profissionais enfermeiros, né? Então tem também que pelo que a gente percebe, seria a classe mais, que iria comprometer mais a classe da enfermagem. A atuação. Professora Selma, como que os enfermeiros, os profissionais da área da enfermagem podem ser atingidos caso venha a ser realmente aprovado esse projeto de lei? Bom, Patrícia, como nossos colegas já se referiram, eles têm muitas interferências nas nossas ações. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que o termo, a lei do ato médico, eles enfatizam num dos seus parágrafos de que eles querem ser integrantes da equipe de saúde, assistir o indivíduo e a coletividade e trabalhar em mútua colaboração com todos os profissionais da saúde. No entanto, a gente observa que nos demais artigos ocorre uma hierarquização de atividades e de tarefas. E no nosso caso, toda a questão de procedimentos invasivos, os quais nós somos preparados, trabalhamos para realizar, né, dentro da necessidade do indivíduo e estabelecido o seu diagnóstico com o aval médico. Então, no caso, entra as necessidades das sondagens, principalmente toda a parte invasiva, que são das injeções, que são dos curativos de alta complexidade. Então, tudo aí nós temos uma grande restrição dentro dessa hierarquia. E isso nos preocupa muito, né? Porque as nossas ações, nós somos preparados para isso. Dentro das nossas especialidades e conhecimento básico, é tanto quanto ao do médico. E depois nós vamos aos procedimentos técnicos específicos dentro da formação acadêmica, né? Então, a gente vê isso com uma grande preocupação. Até mesmo uma questão de demanda
né, dentro de um ambiente hospitalar. Nós já não temos enfermeiros o suficientes para cuidar dos pacientes. Nós já temos que compor dentro dessa equipe auxiliares e técnicos. Né? Aí eu me pergunto, aonde entra então todos esses procedimentos a serem realizados ao médico? Como fica a atenção? Onde teríamos tantos médicos. Exatamente, não temos. Né? A questão da saúde pública, né? Da atenção à saúde da comunidade. Nós temos já protocolos estabelecidos de cuidados específicos e até medicamentos específicos que são protocolados e autorizados pelo Ministério para serem prescritos pelo próprio enfermeiro, cuidados, orientações e assim por diante. Aí eu pergunto, onde fica tudo isso? Né? E mais uma questão, na questão do... a Anvisa, né, que é um órgão superior, ela decreta como sobre as questões das chefias, que todo ambiente hospitalar ou toda clínica, estabelecimento de saúde, nós temos que ter um responsável técnico, tanto o responsável técnico médico como o enfermeiro. Então, onde fica essa hierarquização? Tá? Então, não sei, mais ou menos são esses pontos e creio que nos prejudica e nos limita demais. Tá? Certo. E o psicólogo profissional da psicologia, professora Ângela, como é atingido? Bom, tanto o psicólogo quanto o nutricionista, nutrição é um outro curso que nós temos aqui na faculdade, eles são atingidos no que tange ao artigo 4º do ato médico, que diz respeito à questão dos diagnósticos nosológicos, ou seja, do diagnóstico da doença e da prescrição do tratamento. Se nós levarmos em consideração que o profissional da psicologia, o profissional da nutrição e o profissional de todas as outras áreas da saúde, eles são preparados durante a formação para fazer o diagnóstico nosológico, mesmo que o texto da lei ele amplie para que os critérios psicológicos, nutricionais, fisioterápicos e fonoaudiológicos e outros, eles sejam contemplados, o texto fica ambíguo. Porque ao mesmo tempo que ele diz que fora a questão desses diagnósticos que se restringem ao fisioterapeuta, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo e ao nutricionista, no texto a exclusividade. A grande questão, e eu penso que essa deve ser a criticidade que a gente tem que olhar esse projeto de lei, é a questão da hierarquia. Nós precisamos desconstruir uma hierarquia que já existe nas profissões de saúde em relação à medicina e não perpetuar através de uma lei. Então, a questão de todos os artigos são bastante interessantes, a regularização da medicina é imprescindível, mas desde que não tenha como objetivo implícito um corporativismo. Então, é importante, nós observamos que o debate é necessário, não se trata apenas da defesa de uma ou outra profissão, mas a defesa mesmo do direito à saúde de todos nós como cidadãos, né, que merecemos ter o melhor atendimento possível, com menos burocracia, menos restrições, e até por isso, então, temos que prestar mais atenção àquilo que é discutido no nosso Poder Legislativo. Agradeço, então, às professoras. Maiores esclarecimentos sobre esse assunto podem ser encontrados também no site da Faculdade de Campo Real, no manifesto elaborado pelas coordenações dos nossos cursos da área da saúde, e em próximos programas certamente voltaremos a tratar de temas relacionados. Obrigada. Bom, então acho que a direção do meu trabalho seria o mais espontâneo possível, assim, até porque acho que isso é o próprio conceito da arte moderna, seria algo que qualquer pessoa possa fazer, que talvez não seja tão visto assim como uma coisa tão clássica, assim, tão técnica, às vezes nem tão visualmente bonito, assim, mas eu acho que é aí que está talvez a graça da colagem, que é você pegar uma imagem completamente fora do contexto que você esperava e transformar no que você quiser. E além disso, usar outras propriedades, como usar papel rasgado, usar tinta, reboco da tinta, acho que isso causa um efeito visual que faz uma pessoa indagar mesmo, assim, como que aquilo foi feito, por que eu nunca pensei nisso, por que eu nunca fiz isso. Então acho que é mais para causar isso na pessoa, tipo, incomodar, assim, pra a pessoa querer fazer alguma coisa também.